Bom, a gente vem falando tanto de água, né, nessa época de racionamento, que é preciso economizar. É claro, a gente tem que economizar no consumo ali, nas atividades diárias, no dia a dia. Mas, beber água, não dá para economizar não, viu? É preciso beber muita água. Isso é o que dizem os especialistas. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso com o repórter André Falcão. Vamos chamar o Falcão? Falcão, é com você. Bom dia. Olá, Tati, bom dia a todos. Olha, Tati, como você bem disse, a água, ela atua em vários processos do nosso organismo, como a digestão, por exemplo, ajuda também no transporte do oxigênio para todo o corpo. Por isso, é extremamente importante a gente nunca deixar de se hidratar. E nosso convidado de hoje é o médico Michel Asbu. Doutor, seja bem-vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Já ouvi muita coisa, por exemplo, tem que tomar 2 litros de água por dia, 8 copos é o ideal. Tem uma quantidade ideal? Bom dia. Não existe, bom dia a todos, não existe uma quantidade fixa, né? As necessidades que ditam a quantidade a ser tomada. Por exemplo, nós temos 2 fatores importantíssimos que diz quanto de água a gente tem que tomar. Um é a sensação da sede. A sede significa que nós estamos precisando tomar água já de forma atrasada. E segundo, a cor da urina. Se a cor da urina ela sai mais escura, significa que o organismo está precisando de água. Quando a urina sai mais clara, significa que nós estamos bem hidratados. Essas são manifestações bem precoces, bem iniciais, de que o paciente está sem água. Está desidratado. Está começando a desidratação. As coisas vão se prolongando. Por exemplo, uma criança, um adolescente tem uma gastroenterite. Então, bebeu água estragada, deu uma gastroenterite. Perde água pelo vômito e pela diarreia. Tem que tomar líquido. E nós vamos medir se esse líquido está sendo suficiente através de um exame clínico. Medir a pressão deitado de pé, se ele fizer hipotensão postural, quer dizer, quando coloca-se de pé, esse paciente baixa a pressão, significa que ele está muito desidratado. Muda também? Muda totalmente. Então, isso significa um dado crítico que o paciente está desidratado. Começa a urinar menos. A urina sai mais concentrada, tem mais sede, a língua está seca, não tem saliva. Essa criança, esse paciente está desidratado. Examinando o paciente, passa a mão na axila está seca, não está úmida, está desidratado. Então, estão sinais de desidratação, mas não podemos deixar chegar a isso, né? Nós temos que nos antecipar. Então, a manifestação primeira é a sede, oferecer água, principalmente nos extremos de idade. Uma criança pequena, um recém-nascido, ele pode estar precisando de líquido, ele não sabe pedir, me dê água, né? Ele vai chorar. Então, vê se nesse choro dessa criança não é desidratação. O idoso, pela idade, ele perde a sensibilidade da sede também. E nós temos que oferecer para o idoso água, porque se depender dele, ele mesmo estando desidratado, ele não tem a sensação de sede e não toma água. Desculpa te interromper, tem muita gente que fala que eu esqueço de tomar água, mas tomo muito suco, tomo muito café, por exemplo. Serve? Ajuda? O líquido serve, o involume, mas tem determinados líquidos. Por exemplo, refrigerantes, né? Refrigerante tem uma quantidade de substâncias que tem um volume do refrigerante, mas tem substâncias no refrigerante que fazem mal. Esse suco em caixinha, esse suco em garrafa, etc., não são os melhores para se hidratar. A fruta, sim, comer uma melancia, fazer suco de melancia, de abacaxi, nós estamos dando água e dando mais substância, mais o suco fresco na hora. Fazer suco e guardar na geladeira já perde, só fica o valor de líquido, porque as substâncias que estão nesse suco, elas se oxidam e deixam de ter a importância que esses elementos da fruta apresentam. Fora água de coco. Água de coco é uma água extremamente benéfica, porque ela tem uma composição em eletrólitos, em substâncias minerais e em glicose mais ou menos semelhante ao do nosso corpo. Então, quase que nós estamos repondo o que é nosso mesmo. Agora, Michel, há 2 semanas, eu, a Tatiane Braga, a Fabiola, a Gabriela Ribeiro, participamos das 10 milhas, que sai de Vitória, vai até Vila Velha correndo. É um percurso longo, 16 quilômetros. Eu, particularmente, transpiro bastante. Quando chegamos lá em Vila Velha, eu vi muitas pessoas, muitos atletas, tomando isotônico, energéticos. Serve para se hidratar? Serve. Mas a água, tem 2 coisas que são fundamentais. Quando você faz essas maratonas, tá certo? Se é uma maratona, você perde muito líquido, principalmente pela respiração e pela transpiração, porque você transpira muito, não é? Está suando demais. E você tem que tomar, e dá sede, você toma água. Se você toma só água e o organismo já está se defendendo, retendo água, você pode ter cãibras e pode ter manifestações dolorosas, que é a perda de sódio, que é um elemento importante do nosso organismo,
do maratonista. Então, tem uma síndrome própria dos maratonistas que o paciente fica com água, mas não fica com sódio, e isso é uma doença que acontece com os maratonistas. Então, tem que repor água, mas tem que repor eletrólitos também. Já vamos fazer uma ponte para o estúdio? Tatiane Braga tem pergunta. Tatiane. Eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, algumas pessoas falam que tomam um copão de água logo cedo, em jejum, porque faz bem para a saúde. Eu quero saber se isso de fato é verdade. E outra coisa, a gente vai comprar água de coco e aí às vezes compra água já engarrafada, né? Ela tem o mesmo valor nutritivo do que aquela água tirada do coco na hora? Michel. A primeira pergunta, se a quantidade de água de manhã cedo vai fazer ele urinar mais durante a parte da manhã. Se ele tem um rim funcionando direito, tomar um copão de água de manhã cedo, ele vai urinar mais vezes de manhã cedo. Porque faz bem para a pele, para as cordas vocais. Mas depois o excesso vai sair na urina, não é? Tudo que for de excesso, o organismo aproveita o que precisa e o excesso sai na urina. Por exemplo, tomar mega dose de vitamina, mesma coisa, toma aquela mega dose, nós precisamos de miligramas da vitamina, o excesso, 1 grama, sai na urina. Então, esse copão de água de manhã cedo hidrata a pessoa, facilita a digestão. É bom. Não tem necessidade do excesso. Nada em medicina em excesso, nem 8 nem 80. Nem não deixar de tomar e nem tomar um copão. Mas ir tomando na medida da necessidade, na medida que ele vai se hidratando aos poucos, se vai perdendo líquido. A gente que trabalha em ambiente refrigerado, a gente perde muito líquido. Por quê? Porque a evaporação da pele pelo ar refrigerado é maior do que no ambiente sem ar refrigerado. E, consequentemente, a gente tem que tomar mais líquido. Tanto é que a gente sente a mucosa, a boca seca, a secreção nasal seca, a pele seca, etc. Então, tem que se hidratar. E a água de coco no litro? A água de coco no litro tem as mesmas características. Obviamente, a água, por ter substância orgânica, tem glicose, ela pode estragar, ela pode, depois de um determinado tempo. A água deve ser tomada de imediato do coco quando abre. Esse é o ideal. E tem, onde invasa a água, eles têm que botar a data de validade, que guardada refrigerada, não precisa congelar a água, obviamente, ela tem um tempo de validade, e a partir daquela validade essa água está estragada. Você até mencionou mais cedo que quando você coloca o suco na geladeira, ele perde os nutrientes, fica só a propriedade do líquido mesmo. Então é importante você tomar água, por exemplo, chupar uma laranja? Pois é, então a pessoa, lógico, se você chupa a laranja, descasca e chupa a laranja, aí você está tendo todos os benefícios que a laranja nos oferece. Se você faz o suco da laranja, guarda na geladeira para tomar na refeição, você já perdeu uma série de vantagens que o suco da laranja... Por quê? Ela é rica em substâncias que se oxidam e elas oxidadas não têm valor. Michel Asbu. Falei certo sobre o nome? Certíssimo. Muito obrigado pela entrevista, pelas orientações. Bom dia para todos. Vamos tomar um copo de água agora? Agora, bom, água de coco. Tatiane, Mário, volto com vocês no estúdio. Daqui a pouco retorno ao vivo aqui no Bom Dia. Vou tomar um copo de água com o médico aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Falcão, pelas informações.